Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Biohackers Podcast Brasil. Adoecer por lealdade é possível? É isso que a gente vai descobrir no episódio de hoje com esse convidado super especial, Dr. Felipe Belanda, médico, neurocientista. E a gente já vai começar o episódio de hoje perguntando se é possível mesmo ficar doente por conta de lealdade, que sempre nos pareceu uma coisa muito boa. Mas antes da gente começar, a gente vai começar com um momento gratidão desse podcast, agradecendo a Biome Hub e a Cienza Farmácia de Manipulação, nossos patrocinadores que estão conosco, fiéis desde o início. Muito obrigada. E o pessoal que quiser aproveitar o cupom de desconto que está aqui no cantinho da tela, no QR Code. Mas vamos começar então, Felipe. Muito obrigada pela tua participação. Nós estamos muito felizes que você está aqui conosco hoje. E nos conta um pouco, então, é possível mesmo adoecer por conta de lealdade? Sim, é possível. Bom, antes de responder a pergunta, queria agradecer o convite. Para mim é um prazer sempre poder estar aqui e trazer um pouquinho daquilo que eu vivencio, do meu servir, do meu conhecimento, ainda que pequeno. E eu digo que esses espaços para falar sobre saúde, cada vez mais eles têm que ocorrer. Né? E eu me sinto muito, muito grato por poder fazer parte disso, então muito obrigado. Quando eu digo assim, adoecer por lealdade, não é algo intencional, não é algo consciente, inclusive. É que muitas vezes eu gosto de dizer que o ambiente no qual a gente está inserido, ele modula o nosso comportamento. E hoje a gente já sabe disso. A epigenética, a gente começou a falar dela tem pouco tempo, só que ela já existe há muito tempo atrás. A gente só deu essa nomenclatura agora, né? Uhum. Então, se eu, por exemplo, tô dentro de um ambiente no qual várias pessoas têm comportamentos disfuncionais e essas pessoas são próximas a mim, eu tenho carinho por elas, eu tenho admiração por elas, muitas vezes eu acabo seguindo o mesmo comportamento disfuncional delas. Virar essa chavinha é muito difícil. Por quê? Porque nós somos seres gregários. E a gente aprendeu a viver em bandos, desde lá de trás, da época das cavernas. Então, quando eu me afasto do bando, eu sou uma presa mais fácil para predadores. Então, esse vínculo é muito importante. E esse vínculo também faz com que a gente adoeça. Então, Felipe, o que eu preciso fazer, em primeiro lugar, se eu não quero seguir esse padrão? Em primeiro lugar, você precisa tomar essa consciência de que eu estou repetindo um padrão disfuncional e que ele pode ser deletério. Ah, tá, mas então só tomar consciência da disfuncionalidade já resolve o problema? Também não. Porque se eu tiver consciência, mas não atuar, eu vou continuar repetindo o padrão. Muitas pessoas têm consciência já do que é deletério hoje. Só que ter consciência é uma coisa e botar em prática é outra totalmente diferente. E mais difícil também. Muitas vezes a pessoa vai precisar de uma rede de apoio, de uma ajuda, de um médico que, vamos despertar. Você está fazendo o caminho equivocado. Então, é isso que é adoecer por lealdade. Eu posso até dar alguns exemplos aqui. Eu tenho pacientes que eles têm doenças graves, como, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica. É uma doença extremamente incapacitante. Às vezes o paciente fica em cadeira de rodas rapidamente, certo? Você imagina agora que esse paciente ele tenha um irmão. E imagina que esse irmão, que tem uma ligação muito forte com esse paciente, que é o irmão dele, né? Imagina que ele não quer ver aquele irmão sofrer. E muitas vezes, ele sabe que esse irmão que está doente, provavelmente não vai conseguir ter uma qualidade de vida muito grande. Inconscientemente, ele se rebaixa para que o outro não se sinta tão mal. Olha só, interessante. Você entende o que eu tô falando? Então, assim, já que você não pode ter uma vida plena, então eu não me permito também ter essa vida. E essas são questões que a gente vê só nos casos de limitação física, porque esse é um exemplo claro. Eu vou ter que me adaptar para baixo, para me equiparar ao meu familiar que está fisicamente mal. Só que quando é psicológico também não é assim? Sem dúvida. Por exemplo, eu sei que ele psicologicamente tá sofrendo. Tá sofrendo,
Então, eu vou me rebaixar a ele, ao invés de eu esperar que ele, por estar sofrendo e estar doente, se adapte a mim, que estou melhor. Sim. Excelente pergunta, Ricardo, porque assim, acontece também, e é muito frequente. E, inclusive, isso acontece com muita frequência com crianças. Vou dar um exemplo. Você pega uma criança, tá? Sei lá, 6, 7, 8 anos de idade. E essa criança tem uma mãe que está deprimida. Muitas vezes, o que essa criança faz? Como ela percebe que a mãe está sofrendo, está vivendo dificuldade, ela silencia as próprias necessidades para não incomodar mais. Que interessante. E é uma tentativa inconsciente de salvar a mãe, muitas vezes. Então você percebe que isso influencia em inúmeros outros fatores. Porque existe aqui uma inversão de ordem. Porque é a criança que precisa das necessidades básicas delas sendo atendidas. Então, é muito louvável quando a mãe tem essa consciência e fala, ó, eu tô passando por esse problema, é uma coisa minha, é coisa de adulto, a mamãe já vai buscar ajuda e você não tem nada a ver com isso. Ou seja, é colocar a máscara de oxigênio em ti antes de colocar na criança no avião. Eu uso exatamente esse exemplo com os meus Esse pacientes. exemplo é muito bom. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Coloque as primeiro em ti e depois no outro. É exatamente isso. Só pra gente ver, então, se nós entendemos aqui. Existe aquela pessoa que está sabotando a sua saúde para tentar se colocar, ou melhor, ter empatia, por exemplo, com um familiar ou com uma pessoa amada que não está muito bem. Mas tem também aquela pessoa que ela acaba sabotando a sua saúde porque ela não quer se sentir excluída de um certo contexto. De um certo... Né? Então, sim. pegando assim, por exemplo, os amigos ou a família que não tem um estilo de vida saudável. Mas que nenhum deles agora está numa depressão muito profunda ou tem alguma condição física. Mas aí aquela pessoa, para não se sentir fora da manada, fora do contexto, ela não consegue ter essa virada de chave. Para não se sentir excluída, é exatamente essa palavra. É para pertencer. O pertencimento. Então, para pertencer, a gente faz muita coisa. Inclusive adoecer. Entendeu? Exato. Olha, essa frase... Não, essa É por frase... pertencimento. Essa frase, ela precisa ser repetida, porque ela vai dar um close. Como é que é? Sim, para pertencer, muitas vezes a gente se encaixa em determinados ambientes, só que são disfuncionais. E isso a gente pode levar para outras áreas da vida também. Numa família onde todo mundo... vê, por exemplo, o dinheiro como algo negativo, como algo sujo. Ah, dinheiro é sujo. Me traz outras crenças aí relacionadas a dinheiro. Que não merece. Dinheiro é corrompe. Quem tem quem tem dinheiro é porque faz coisa errada. Então, imagina se você cresce escutando isso. Qual a probabilidade de você ser uma pessoa que vai fazer dinheiro? É pequena, é menor do que se você não tivesse essas crenças. Você concorda comigo? Muito, e eu acho que tem 2 pontos muito interessantes aqui para a gente explorar. Primeiro, é uma espécie de contraponto, porque a gente está acostumado a ouvir sempre que a família traz força, a família traz felicidade, tudo isso é verdade, mas ela pode nos adoecer, Sim. que eu achei sensacional. E segundo que, às vezes, as mães têm razão quando dizem... vai procurar outra companhia, vai procurar uma companhia melhor. Como o homem tem evolutivamente essa questão de pertencer, de ser gregário, ela talvez só possa crescer num ambiente em que ser gregário Sim. não a sufoque, não a limite. E, inclusive, tem inúmeros casos de mãe que, por não terem uma como eu vou dizer a palavra? Muitas vezes a mãe não tem uma condição de fornecer ao filho a vida que ela gostaria que o filho tivesse. Condição financeira mesmo. Porque quando a gente fala de condição financeira, não é só dinheiro. É segurança, é alimentação, é nutrição, é estudo. Então, casos onde a mãe entrega a criança para outra família cuidar. Você fala, nossa, mas que perversão isso, né? Mas olha o ato de amor que isso também não é. Muitas vezes. Você acha que é fácil para uma mãe entregar o próprio filho? Você acha que ela gostaria de fazer isso? Isso aconteceu muito em guerras, por exemplo. Né? Em Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadiram os vários países que foram invadidos pela Alemanha nazista, muitas mães fizeram isso.
tem um cara que, inclusive, é o Dr. Gabor Maté, vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, é um dos caras que mais fala sobre trauma. Ele foi abandonado pela mãe com 2 anos de idade. Mas qual é o contexto por detrás disso? As pessoas olham muito o comportamento, mas esquecem do contexto. Durante muito tempo ele julgou a mãe dele. Hoje ele fala, nossa, foi o maior ato de amor que a minha mãe já fez por mim. Porque talvez se ela tivesse ficado comigo, ela não ia conseguir me manter vivo. E Felipe, eu vejo que tu é um grande E hoje é o cara que mais conhece sobre trauma. Sim, exatamente, porque ele viveu aquilo, né? Eu vejo que tu é um grande estudioso disso. E eu tenho até uma curiosidade aqui. Na tua prática clínica, existe uma condição de saúde que tu acha que esteja mais relacionado a essa questão de vínculos familiares, e daqui a pouco não só familiares, mas vínculos de convivência mesmo? Uma doença específica, você diz? Uma condição que tu... Assim, o paciente chegou com aquela condição, tu diz, isso eu já vou pesquisar porque... Tem alguma coisa a ver com... Eu percebo que a maioria das minhas pacientes são mulheres, em torno de 80% delas. E eu atendo muito doenças autoimunes. Olha. E a psicossomática por trás da doença autoimune é a agressão contra si mesmo. Só que isso já começa a nível psicológico. É aquela mulher que ela se cobra demais, ela é perfeccionista demais, muitas vezes ela teve pais que eram muito rígidos e por isso que ela é perfeccionista. E é uma pessoa que não se permite errar. Então, um errinho que para outra pessoa seria considerado normal e uma coisa não muito grande, para ela já é uma coisa gigantesca. Então, é como se o próprio sistema imunológico se voltasse contra ela, porque a psique dela está contra ela. A gente consegue observar isso. Agressão contra si mesmo, auto-anticorpo. Exatamente. Você tem Pensando exatamente um grupo de doença que se presta para modulação, para neuromodulação, para modulação psiquiátrica, são as doenças autoimunes. A gente consegue modular o nosso sistema imune de acordo com o nosso humor, de acordo com sem dúvida. Quão bem a gente está da cabeça. O ambiente, sem dúvida. Agora, eu fiquei surpreso com o grau de introspecção que o autor... que o Felipe citou, chegou a ponto de se dar conta, né, de que, às vezes, o contexto em que ele está inserido não é o melhor e conseguir perdoar um trauma de infância desses. Sim. Ou seja, o exercício de autoconhecimento é algo impressionante. Isso é uma hackeada. Sim. Olha aí, uma das grande hackeadas hackeada. mais E difíceis, eu passei por né? isso também. Claro. Então conta a tua história. Sim, eu sou filho de pais separados. Né? Eu sou trigêmeos. Tem mais 2, igual a mim. Isso é Fábio, Felipe e Fabrício. E que interessante. Com... Ainda facilita uma coisa pros pessoais. Nossos amigos devem adorar isso. E eu nasci no meio já, né? Eu falo que eu sou um facilitador de conflitos desde do útero da minha mãe. Então, assim... Durante a separação dos meus pais, que foi mais ou menos com 8... Como que a gente sabe que a gente tá falando com o Felipe? Não, a gente é bem diferente. É bem diferente. Depois eu mostro a foto pra vocês. E a separação dos meus pais foi muito difícil pra mim, porque foi realmente uma separação traumática, teve agressão verbal, em nenhum momento teve agressão física da parte deles, mas teve agressão verbal e ficou nisso durante muito tempo. Uma das reclamações era que o meu pai não era muito... ambicioso, e daí a minha mãe acabou encontrando outra pessoa que houve traição, houve isso, houve aquilo, beleza. Só que durante muito tempo eu julguei minha mãe, porque ela era quem saía e trabalhava, e o meu pai ficava em casa com a gente. Então, na minha visão de criança imatura, o pai é o bonzinho, a mãe é a perpetradora, né? Durante muito tempo eu pensei isso. Hoje, com a cabeça mais madura, hoje não, mas há algum tempo atrás eu já entrando nesse mundo de autoconhecimento, eu comecei a olhar mais para os contextos. Eu não digo que tem culpados, eu sempre olho pro contexto, né? Então, eu pensava assim comigo, poxa, a minha mãe tinha 3 filhos para criar de uma vez. Alguém tinha que pôr dinheiro na mesa. Porque dinheiro, a gente voltou a falar aqui, né? Dinheiro não é só dinheiro. Dinheiro é comida, é sobrevivência, é cuidado, é escola, é conforto, né? É necessidade. Necessidade básica, inclusive. Né? As pessoas precisam começar a entender isso. Então,
eu mudei completamente o meu olhar para com a minha mãe. Porque durante muito tempo eu não conseguia abraçá-la genuinamente. Então, olha o impacto que algo que você imagina que era de um jeito e que na verdade não era, tem na sua vida. Uhum. É um impacto gigantesco, porque durante anos eu não conseguia ter esse afeto genuíno da minha mãe. Então, isso que você falou ali do Dr. Gabor Maté, que ele teve esse insight em relação, talvez, ao maior trauma da vida dele. Mas por que ele teve esse insight? Porque ele foi capaz, né, de tomar consciência da dinâmica e olhar para o contexto. Se ele não tivesse olhado para o contexto, ele jamais teria tido esse insight. Uhum. E talvez ele estaria preso a essa dinâmica até hoje e até adoecido. É pior, né? Talvez, se tu tivesse com esse padrão mal adaptativo te causando mal, talvez teus irmãos, pelo que tu está colocando, também não perdoassem tua mãe, também não abraçassem ela de forma legítima. E todo esse contexto familiar meu me levou a ter determinados tipos de relacionamentos disfuncionais. Então, durante muito tempo eu não queria casar. Uhum. Eu sempre falava, não quero casar. Não vou casar, por que eu vou casar? Casamento termina em separação, termina em discussão, termina em briga, termina em dor, sofrimento. Então eu tinha esse drive na minha cabeça. Porque esse era o teu contexto. Era o meu contexto. Era o que tu conhecia era os meus sobre óculos, o que era casamento. Entendeu? Uhum. Só que daí eu conheci a minha esposa. Que daí ela já estava nessa área do autoconhecimento há mais tempo que eu. A gente começou a estudar junto, abrimos um instituto junto ali em Capão da Canoa. E eu comecei a ter vários insights. Eu falei, não, isso não é a minha história. Isso é a história do meu pai e da minha mãe. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô repetindo um padrão disfuncional. Eu tenho uma dúvida em relação a isso, tá? Para os nossos espectadores. Uma coisa é tu ter um insight intelectual. Eu entendo racional. O que está acontecendo. Racional. Sim. Mas o que muda padrões mesmo mal adaptativos são os insights emocionais, correto? Sim. Tu pode te autoanalisar e conseguir ter um insight emocional, ou isso sempre tem que ser trazido por um terapeuta? Não, você pode. Só que isso não é assim, eu tenho um insight e eu tô curado. Você tem que ir trabalhando isso. Eu trabalho isso até hoje. Porque de vez em quando essas coisinhas voltam. Porque isso é uma grande hackeada. E é cura ou é controle? É controle. É controle, né? Mas ele vai se hackeando. Sim, ele vai entendendo exatamente. Os padrões dele. A partir do momento que eu identifiquei esse padrão, e eu falei, não, eu não quero repetir esse padrão. Daí eu comecei a ir em workshops de relacionamento, eu comecei a me abrir para isso, inclusive fui com a minha esposa, que na época era minha namorada ainda, né? Uhum. A gente foi junto, eu comecei a estudar sobre uma psicoterapia que chama constelação familiar, que na verdade significa estruturação familiar, que fala muito dessas relações entre os membros da família, dessa lealdade que pode ser disfuncional. Isso é sensacional, porque eu como pesquisador em biologia evolutiva, eu sei que o ser humano venceu, superou o Homo habilis, o Neandertal, pela capacidade de colaborar e de lutar com mais gente. Sim, sim. Então, essa questão de se deixar abalar pelo grupo é uma sequela evolutiva. Uhum. Tu tem que usar muito o telencéfalo, tem que usar muito o que te diferencia como homem, teu lado homo sapiens, para conseguir vencer uma própria sequela evolutiva que te trouxe até aqui. Com certeza. O esforço é hercúleo. Por isso que é tão difícil, né? Sim. E aí, Felipe, nos conta, exatamente, por isso que é tão difícil. Durante esse tempo que tu tinha, então, esses conflitos, enfim, com a tua mãe, eu imagino como é que... eram os teus pensamentos. Então, o tempo todo, pensamentos, vamos dizer assim, pensamentos tóxicos. E a gente sabe que um pensamento tóxico, ele danifica o nosso DNA. A gente sabe disso. Tu chegou a sentir algum sintoma, algum sinal na tua saúde, propriamente dito? Não, eu sempre fui uma pessoa que me cuidei muito, assim, a parte mais orgânica, vamos dizer, atividade física, alimentação, tudo isso. Sempre fui atleta, sempre gostei de treinar, malhar. Então, isso, querendo ou não, ajuda. Né? Mas não é que eu tinha muitos conflitos com a minha mãe, eu não brigava muito com ela, só que eu não sentia aquela coisa de mãe e filho, sabe? Era uma coisa mais fria, assim. Entendi. Entendeu? Não era um conflito de, eu sempre fui um pouco rebelde, mas não a esse ponto de, não quero falar contigo, ou não quero falar com meu pai. A luta criando discórdia aqui. Muito pelo contrário, eu era o cara que tava tentando sempre entender as coisas, entendeu? Eu queria me expressar assim na tua cabeça mesmo, né? O que tu tinha um conflito direto com ela. Mas eu imagino o quanto tu ficava pensando sobre isso. E o teu ponto é sensacional, e eu tenho essa dúvida para ele, que é o seguinte:
quem tem um trabalho mental bom como tu, por lançar mão de mecanismos mais nobres de defesa, tem menos doença autoimune? Ou seja, somatiza menos? O cara que racionaliza, que sublima, ele somatiza menos? Sem dúvida. Ele fica menos doente? Sem dúvida, sem dúvida. Porque ele tá sempre se autopoliciando, né? Se questionando. Que é uma das coisas que eu tento ensinar mais no meu Instagram ali. Vocês precisam se questionar mais, olhar para os seus sintomas. Eu costumo dizer que todo sintoma, toda doença é um dedo apontado para algo. Para algo que precisa ser visto e que está sendo negligenciado. Então, assim, é um aviso. E se você quiser ir mais além ainda, é uma dádiva. Porque um sintoma, uma doença pode te livrar da morte. Com certeza. É sensacional, porque é para isso que a gente fez esse podcast. Porque as pessoas pensam em casa que existe um determinismo genético. Não, é minha genética, não tenho o que fazer. Eu sou gordinho, eu sou preguiçoso. E, na verdade, a não ser quem tem alguma rara doença genética, o que nos importa é a epigenética. Que existe, né, doutor? Mas é raro. Exato. O que importa é a epigenética. E toda essa questão da cabeça influencia a epigenética, porque se eu me permito ter uma vida saudável, se eu me perdoo e me permito comer bem, me permito fazer exercício, você vai conseguir melhorar. Que é o que importa, que é o que é hackeável. Sim. Exatamente. E a própria genética serve como uma desculpa para fazer parte da manada. Sim. Daquela Mas sem manada, dúvida, né? sem dúvida. Então, isso a gente tem que cuidar bastante. Mas eu também noto que existe um movimento muito interessante, assim, nos últimos anos, de tu trocar a manada. Eu vou trazer aqui o contexto, a por ambiência exemplo, que a gente ambiência dos grupos de corrida, né? Boa. E que a gente sabe, assim, porque eu sou uma fã de corrida, amo a corrida, né? Mas a gente vê muito, assim, alguns questionamentos. Isso é uma jogada de marketing das empresas, né? Para vender mais tênis, para vender mais gel de carboidrato. Mas gente... Não importa. Se funciona. Não importa. Porque ela tá tirando pessoas de um contexto ali que não era tão saudável. E quando eu falo em saudável, não é só saudável naquela questão assim, saúde, no peso adequado, na alimentação adequada, mas num grupo de amigos e de comportamentos que não era adequado para a saúde, para a longevidade. E tá te colocando num grupo que vai te tornar muito mais inteligente, que vai te tornar uma pessoa muito melhor. Sem dúvida. E essa indústria do gel, do carboidrato e tal, é uma indústria que não gera oportunidade, ela detecta oportunidade porque detectou o movimento. Tirando grandes indústrias, como a indústria farmacêutica, que inventa doença para inventar oportunidade, aí ao contrário, a indústria é uma coisa, em geral, muito saudável. Tem até um princípio que chama princípio de Shirk, já ouviu falar? Não. As empresas sempre tentarão manter o problema para o qual elas são a solução. E a gente viu isso na pandemia, né? Ficou muito claro isso. Então, sim, eu gosto muito dessa frase, que o ambiente modula o comportamento. Que é uma frase que, inclusive, eu aprendi da neurociência, né? Do curso que eu fiz de pós-graduação. E isso é a maior verdade do mundo. Porque, assim, esses dias eu estava lendo sobre vício, sobre adição. E quando a gente pega um paciente com algum determinado vício, você não tem que perguntar o porquê do vício. Você tem que perguntar o porquê da dor. É a dor, é o trauma, é a fuga da realidade que vai levar ele pro vício. Porque se um paciente está feliz, está alegre, está saudável, ele não tem vício. Tanto que eles fizeram um experimento com ratinhos, né? Então eles pegaram um rato e colocaram ele dentro de uma gaiola. Nessa gaiola tinha uma água, que era uma água normal. E aqui tinha uma outra água que era com heroína ou cocaína, não lembro. Só que não tinha nada na gaiola. Então ele provava a água normal, depois provava a água com droga, e ele começava a vir mais na água que tinha droga. Então esse era o comportamento dele. Só que daí o que eles fizeram? Eles mudaram o ambiente. Eles fizeram uma gaiola onde tinham várias bolinhas coloridas, onde tinha aqueles negocinhos onde o rato ficava fazendo exercício. Tinham outros ratos, então amigos. E daí o rato passava a não querer mais a droga. Ele usava menos. Então, olha a sacada disso. O que isso está falando pra gente? Se você tá feliz, se você tá saudável, se você tá vivendo em comunidade, se você tem uma vida social, se você tá ocupado, você provavelmente vai ter uma propensão menor para vício. Cara, isso é fantástico. Você tira a pessoa de uma droga. E outra, não é só droga também. É pornografia, é compra excessiva, é outros tipos de vício. Tem inúmeros tipos de vício, né? É o determinismo do meio, né? Que a gente já estudava lá na época da literatura, aquele livro O Cortiço, que daí era o contrário, né? Eles colocavam as pessoas lá no cortiço e a pessoa acabava se tornando
Claro, Tem as pessoas que claro que as pessoas que querem lucrar, elas vão usar isso a favor delas também, que é o que você tá falando, né? Para vender. Mas a questão é, funciona. Quando você muda a pessoa, funciona. E é muito interessante porque aí a gente pode, através desse conceito e desse conhecimento, porque quando a gente tem o conhecimento, a gente começa a fazer as jogadas na nossa vida para trazer mudanças, a mudar o nosso próprio ambiente, Sim, né? sim. E a mudar a gente mesmo, porque se a gente for pensar assim, eu lembro que eu tinha uma colega na faculdade, agora eu lembrei disso, que ela dizia assim, eu sempre me arrumo muito bem pra ir pra faculdade. Eu vejo que tem colegas que falam assim, eu não vou me arrumar porque eu tô só indo pra faculdade. Mas a faculdade é a minha vida nesse momento, então eu não vou me arrumar nunca, né? E é a mesma coisa pra nós. Então a gente tem que cuidar da gente, tem que se vestir bem. Às vezes até a questão, tô fazendo um home office, vou trabalhar de casa. Mas tu tem que estar trabalhando num ambiente agradável, com um cheiro bom, daqui a pouco com uma água num copo. Eu não consigo legal, com bagunça, eu não consigo né? trabalhar em bagunça. Porque isso, querendo ou não, é quem tu é. E quando a gente começa a entender que a gente merece ambientes bons, que a gente merece estar bem, que a gente merece... até melhorei minha postura sim, aqui. Sim. Nós começamos a ter hábitos âncora para melhorar a nossa Eu saúde fui num podcast onde o host falou assim, se acostume com as coisas boas acontecendo na tua vida. Só que tem pessoas que nunca tiveram isso. Então, elas rejeitam isso quando aparece. Não se permitem. De novo, a questão do pertencimento. Eu não me permito, às vezes, ter uma vida plena, saudável, um relacionamento legal, se eu sei que a minha família não tem. Se eu sei que a minha mãe não teve um relacionamento legal. Então, isso é adoecer por lealdade. Isso é disfuncionalidade por lealdade. Entendeu? E, às vezes, há necessidade de separação. Por exemplo, por mais que a pessoa ame de paixão a mãe, o irmão, etc., ela, claro, como tu disse, ela não vai cuidar de ninguém se ela não cuidar de si mesma antes. Às vezes a separação pode parecer uma medicação muito amarga ou uma terapia de última linha, mas às vezes ela pode ser necessária. E quando quais são as evidências de que isso seja importante para a pessoa se salvar? Eu acho que o limite sempre é, estou perdendo saúde com isso ou não? Eu acho que o limite é esse. Então, assim, será que eu tô perdendo muita saúde em tentar manter esse relacionamento? Tá muito pesado, tá desgastante? Porque o problema é quando um fica querendo mudar o outro. Você não consegue fazer isso, Ricardo. Você consegue mudar o seu comportamento. E mudando o seu comportamento, você espera que a outra pessoa mude. Mas e se isso não acontecer? Você vai permanecer nesse relacionamento? Por quanto tempo? Então, eu acho que o limite é sempre esse. Eu tô perdendo saúde ou não? Eu tô perdendo saúde, então talvez eu tenha que me retirar. E como é que talvez ele tenha que começar a olhar mais pra ele, ou ela tenha que começar a olhar mais pra ela. Como uma reposição de vitamina D. Vou ver quanto que vai até meu PTH cair. E esse é o valor. Eu acredito que seja isso. Você concorda ou não? Concordo. Acho que sim, o sofrimento psíquico é um grande indicador. É o que a gente, e é o que a gente busca na vida, né? A alegria é o motor da vida. Já diria a Ayn Rand, né? Eu tenho certeza que se eu não tivesse mudado, a minha esposa não estaria comigo hoje. E eu ia dar razão pra ela ainda. Porque no começo do nosso relacionamento eu era uma pessoa chata. Mas se tu desse razão pra ela, ela iria voltar pra... Talvez, boa. Porque assim, eu acordava mal-humorado. E, porra, você acordar com um cara mal-humorado é foda, né? Desculpa o palavrão, mas é foda. Né? Então, assim, as pessoas têm que se trabalharem consigo mesmas. O problema sempre tá com a gente. Eu costumo dizer que sempre tá com a gente. Eu não tenho que falar do comportamento do outro, eu tenho que falar do meu comportamento. E eu mudando, talvez as pessoas que estão ao meu redor vão ver a minha mudança e talvez se animem com a minha mudança. E eu tenho visto muito isso com os meus pacientes. Porque às vezes vem o paciente para mim e eu percebo que eles têm esse perfil muito, principalmente as mulheres, de salvadora. De querer salvar o outro, resolver o problema do outro, do filho, do marido. Eu falo, você não vai conseguir fazer isso. E além de você não conseguir, de salvadora, você vai passar a ser a perpetradora. Porque ele ainda vai apontar o dedo na tua cara e vai falar, eu não pedi tua ajuda. Isso acontece, e acontece com muita frequência. Então, é o quê? É botar a máscara de oxigênio em você. Perfeito. Ajudar não é resolver o problema do outro. Não é pegar o problema do outro e dizer assim, agora, já que você não consegue resolver, eu vou resolver pra você. Você tá ajudando quando você faz isso?
Você não tá. Você tá se colocando como grande e tá deixando a pessoa como pequena. Mas daí, olha como eu sou importante. Eu tô resolvendo o problema dele. Mas daí tem uma outra dinâmica por trás disso também. Que é a dinâmica da pessoa que, pra não olhar pros próprios problemas, ela resolve o problema dos outros. Porque é mais fácil. Com certeza. Entendeu? Nosso problema é muito Tem mais muito essa dinâmica também. Aham. E a questão, né? A melhor maneira da gente ajudar o outro é sendo exemplo Sem daquela dúvida. pessoa. Concordo em número, Então- gênero e grau. Então, assim, é ali que a gente começa a resolver. Até ontem eu estava atendendo uma paciente e é uma paciente obesa que precisa perder peso. E aí, o maior problema dela na questão de modificação de estilo de vida, principalmente pensando em alimentação, são os eventos sociais. Sim. Tá? Que tem toda essa questão de estar com a manada. Ah né, lá, do volta o pertencimento. ambiente, né? Volta ao ambiente. E aí eu comecei a conversar um pouco mais com ela sobre isso. E aí ela já falou assim, ai, mas daqui a 2 dias eu vou ter um evento com a minha família. Uhum. Será que eu posso levar alguma coisa diferente e tal? E aí eu questionei ela, mas onde vai ser o evento? Ah, vai ser na minha casa. Eu disse, olha que bela oportunidade de tu poder oferecer alguma coisa ali Diferente. saudável, Aham. diferente dentre as outras que também vão ter. Tu vai mostrar todos os exemplos e tu vai poder estar oferecendo para eles também. Então, a gente vai incluir isso agora na rotina. A gente não vai se sentir excluídos agora por ser pessoas saudáveis. E ela falou, pois é, interessante, eu vou tentar, vai ser um desafio. Ela tem que estar preparada para os olhares diferentes Exatamente. que vão ser lançados sobre ela. Só que quando a gente começa a se sentir preparado para isso e que a gente merece isso, a gente sente aquela luz, aquele brilho de dizer assim, não, agora eu vou ser o exemplo. Uhum. É legal eu Sim, poder mostrar isso. sim. E eu já tô esperando que alguém venha e que me diga que não vai ser legal. E tá tudo bem. E tá tudo Tá bem. tudo certo. Exatamente. São Porque escolhas. quando não tá tudo bem, é porque a gente não tá com isso bem resolvido. É, exatamente. Tem uma frase que eu gosto que fala que o crescimento só acontece na culpa. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, você tem a tua família ali que tem vários comportamentos disfuncionais, de repente você começa a ser o diferente. Então, se eles comem errado, você está comendo direito. Se eles ainda não têm uma reserva financeira grande, você começa a fazer dinheiro. Só que daí você vai para a vida, tá? Com dinheiro, saudável, com bom relacionamento, tal. De repente, sua mãe te liga. Ó, dá para você vir almoçar aqui em casa? Daí você vai lá almoçar na casa da tua mãe. Você tá de Porsche Cayenne, rica, linda, maravilhosa, usando um monte de roupa bonita, saudável, magra. E daí eles já começam a te olhar diferente, né? Uhum. Então, você tá preparado para sustentar isso? Essa é a questão. Porque se você não estiver preparado, você recai de novo no comportamento disfuncional. Então, por isso que eu falo, o crescimento só acontece na culpa. Você tá preparado para segurar essa culpa? De não se sentir pertencente? Sim. Entendeu? Porque isso vai acontecer. Confrontando e vencendo a culpa. Exato. Uhum. Deu pra entender o que eu tô querendo dizer? Deu pra entender. Inclusive, eu fiquei refletindo aqui. Eu também. O Ricardo também. Todo A mundo culpa aqui, é um ó. monstro. Tá fazendo que sim, o pessoal aqui do estúdio tá. Mas e ela eu te imagino faz que o pessoal crescer. ali em casa. Ela te faz também. crescer. Como é que foi uma frase que eu escutei outro dia que é assim: você está preparado pra receber aquilo que você pediu? É, sim. Porque também tem isso, Sim. né? Às vezes a gente, eu queria. Cuidado com o Aí que as você pede, coisas porque normalmente começam a acontece. aparecer e tu não. Aí tu conquista e tu não resolveu essas outras É. questões com teus familiares, etc., fica culpado. É. Que daí é pior ainda quando você carrega essa culpa, né? Sim. E não sabe lidar com ela. Porque é o que eu falo. Lembra que eu falei que não basta só ter a consciência, você precisa atuar? Imagina que você tenha consciência de tudo que você precisa fazer para se tornar uma pessoa saudável. Eu preciso fazer atividade física, eu preciso tomar 2,5 litros de água por dia, eu preciso dormir mais cedo, eu não posso ficar tanto tempo em telas. Você tem a consciência de tudo isso, mas você não tá fazendo. Aí vem a culpa. E é uma situação bem difícil de lidar, porque também não... Pelo que a gente viu, também se tu chega, não, eu vou ajudar, vou emagrecer todo mundo nessa casa, vou comprar Porsche pra galera. Ah, sim. né? Não. Aí Você quer também ser um tu- salvador. Aí tem o Salvador. Tá no papel de salvador. Então tu tem Tá. que aceitar isso e ficar bem com isso. Sim. Essa é a questão. Sustentar isso. Sustentar isso. É difícil pra Tá, cacete. Felipe, como é que, Sempre um como é que a esforço gente teu, é sempre um começa? esforço pessoal. Sim. Quais são os primeiros passos? Porque eu acho interessante que a gente tá, né, é legal trazer esse assunto dentro de um contexto médico, né? Já Tu vou é deixar claro que se médico, minha irmã quiser comprar Porsche pra mim, eu Viu? aceito. Não, pra mim também não tem problema, viu, mano?
Então, assim, é legal porque é um médico falando isso. E, às vezes, o que a gente se depara dentro da consulta médica é que a gente fica só ali. A gente não fica mais, né? Mas, enfim, no exame, no diagnóstico, em tentar tratar aquele diagnóstico. Mas não, a gente tem que conseguir enxergar também o que tá acontecendo lá naquela... O mais importante não é o que é dito, é o que não é dito. E aí, como é que a gente começa? A pessoa... Primeiro, você precisa ter tempo. Sabe quando tem uma consulta minha? 3 horas, 3 horas e meia de consulta. Eu espero que os meus pacientes não estejam não estejam ouvindo. A de vocês não vai ter. É que eu já não isso, consigo fazer diferente. Eu já não consigo fazer diferente. É longa, diferente. mas não tá. Então, assim... eu sei. Há boatos que a consulta é muito longa, viu? Um paciente que marca consulta comigo, por exemplo, eu tenho a manhã inteira só pra ele ou a tarde inteira só pra ele. É um claro, não é o tamanho da consulta, é o insight e o prazer que ela... Sim. Tá. Não, sem dúvida, não é isso que eu tô querendo dizer. Você pode ter uma consulta menor também e ter uma qualidade muito boa. O ponto é que hoje em dia, com a medicina de plano 20 minutinhos... Não, às vezes é bizarro, não tem como. Então, assim, é que eu levo muito em consideração essas questões. Eu levo muito em consideração, porque... Tem literatura científica dizendo que 80% dos pacientes que desenvolvem doença autoimune referem traumas de forte impacto emocional antes dos primeiros sintomas da doença. Então, como é que eu não vou levar em consideração isso? 80% em medicina é muita coisa. Então, ou é traumas de forte impacto emocional ou estresse crônico. Então, por exemplo, é uma pessoa que perde o pai e daí desenvolve a doença. É uma pessoa que... É uma mãe, por exemplo, que vê o filho envolvido com droga, não sabe bem como lidar com isso, passa 2 meses, 3 meses, 4 meses, desenvolve doença autoimune. Eu tenho vários relatos, inclusive eu tenho uma palestra que eu dou sobre doenças autoimunes e estresse emocional principalmente, onde eu coloco todos esses relatos. Eu tive um paciente que ele foi convidado de última hora para substituir um baterista numa banda, num concerto. Ele sabia que ele estava preparado, só que foi inesperado, foi algo inesperado. Ele desenvolveu artrite reumatoide, ele ficou 2 semanas depois praticamente sem conseguir se mexer. Mas ele era baterista, ele tem que saber que baterista sempre vai ter que tocar em 10 bandas. Sei. Guitarrista tem 30, né? Mas assim, olha como é o impacto emocional, né? Então tem uma questão bioquímica por trás disso. Mas a minha questão é, o cara vai lá na consulta do médico, aí ele vai falar que não tá bem em casa, ele vai tentar pedir ajuda. Aí ele não vai receber ajuda. Ele vai sofrer até o terapeuta se dar conta. Então, é possível que ele, já que ele pediu ajuda com sofrimento psíquico, isso não foi interpretado como um problema médico, ele vai deteriorando sua saúde até desenvolver uma constelação de sintomas que a sociedade entenda que ele está doente e finalmente estenda a mão. É possível isso? Ou eu deixei cair meu cérebro? Atenção agora. Não, eu achei perfeito. Vamos ver se a gente tem um quadro aqui que se... cérebro de ouro nessa tua Não deixei cair? Tá. Porque eu acho que tem muito isso, né? Da gente esperar um diagnóstico que é o diagnóstico socialmente aceito. Não, agora sim. Tá, mas eu quero ver se ele achou que foi uma boa pergunta ou se ele vai achar que foi uma pergunta idiota e vai me devolver o cérebro. Se for idiota, tu devolve o cérebro que eu deixei cair. Nenhuma pergunta é idiota. Idiota é não fazer pergunta. Então tu não vai devolver o meu cérebro? Não, deixa ele aqui. Volta pra minha cabeça. Eu acredito que assim, nunca vai ser clichê falar sobre prevenção, cara. E esse que é o problema. E já tá virando algo clichê. Então, aquilo que é óbvio, as pessoas não dão valor. Então, a gente não pode esperar o problema acontecer para depois correr atrás. Isso é burrice. Já tem tanta coisa que dá para ser feito para você minimizar o risco de inúmeras doenças. Então, assim, eu sempre sou um cara que primo por 2 coisas. Eu falo assim, se você fizer 2 coisas na tua vida, você vai estar diminuindo o risco de doença. Quais são elas? Olha o corte, pessoal. Em primeiro lugar, deixar de atrapalhar o corpo. Opa. Segundo lugar, dar a matéria-prima que esse corpo precisa. Tá. Então vamos... Basicamente é isso. Agora a gente vai... Não importa a doença que você tenha. Se você fizer essas 2 coisas, ela vai melhorar. Pode ser esclerose lateral amiotrófica. Ela vai melhorar. Deixar de atrapalhar o corpo e dar matéria-prima que o corpo precisa. Felipe, segura. Segura, pessoal. Porque agora a gente vai destrinchar o que é deixar de atrapalhar o corpo e dar os nutrientes. Mas antes disso, a gente vai agradecer
novamente. Ao Felipe que trouxe essa colocação sensacional. Muito bom. Tá? Mas também os nossos patrocinadores. Eu tenho um jeito original de Ele tá com um cara que tá com um ponto de interrogação na cabeça. O nosso próximo. Eu tô com vários pontos de interrogação. Eu tô o verdadeiro charada do Batman aqui, de ponto de interrogação. Mas o charada é do Batman ou deixei cair o seu? Não, é do Batman. É do Batman? Tá. Eu confundo DC Comics com Marvel. Sim, mas acho que é. Que tipo de nerd eu sou? Não, mas a questão era a seguinte. Eu preciso agradecer. Exatamente, a gente precisa agradecer aos patrocinadores. E eu vou aproveitar a Biome Hub, que faz testes de microbiota intestinal, inclusive de última geração, de metagenômica de shotgun, para trazer um dado interessante, tá? Várias vezes eu fiz a genotipagem de microbiota de pessoas da mesma casa. E é impressionante como elas são mais parecidas entre si do que entre a de outros pacientes. Talvez refletindo questões geográficas, questões alimentares, mas hábitos e tudo que envolve a determinação da microbiota é tão variado que acho que é um belo exemplo para mostrar como a ecologia da família é fantástica. Sim. E interage, se integra em algo que determina 50% do corpo de alguém, que é a microbiota É intestinal. fantástico. Que sacada. Aham. Mas a gente vai aproveitar também o Felipe, porque em relação à ciência farma, olha, claro que esse autoconhecimento é essencial, mas tu deve ter alguns suplementos favoritos Sim. para a cabeça, né? Tá aqui, ó. O meu favorito. Opa. Olha aqui. Vitamina D. Olha só. Bom, isso que é seu favorito, hein? Tá, então assim, esse tá tatuado. Tá vendo? E meu você que não favorito. tatua nem o nome da sua esposa no seu corpo. Que coisa mais feia. Isso não é amor. Viu só? Amor é isso. Aqui, ó. Mas é que a vitamina D é amor eterno, né? Hein? Não, mas a esposa Vitamina também. D é poético, cara. Vem do sol, vem da luz. É o sol, exatamente. E eu acredito muito que ela vai estar entre os nutrientes. Olha, eu Alguém aqui vai dormir no tentando- sofá hoje. tentando aqui pensar o que tu vai trazer de nutrientes. Mas vamos lá, vamos destrinchar essas tuas duas recomendações. Então, É vitamina D, né? e eu imagino sim Pra que a mostrar que vitamina D ela a vai gente estar não é destrinchada. esquizofrênico, a gente consegue voltar ao assunto que a gente começou. Sim, sim. Tá anotado aqui. Quando eu digo duas coisas assim, parece algo muito simples, né, de se fazer, mas não é simples. Só nessa frase, deixar de atrapalhar o corpo, não é Pois algo é. simples. Como é que eu deixo de atrapalhar o corpo? Quando eu paro de comer coisa que eu não devo, quando eu não exagero no álcool, quando eu durmo mais cedo, quando eu faço atividade física, que na verdade é o básico. Só que é o básico que nem todo mundo tá fazendo. Então eu falo para meus pacientes, é básico que a gente deve tomar água, mas nem todo mundo toma. Pelo menos a quantidade ideal. Quantas pessoas tomam a quantidade ideal de água? É raríssimo, gente. Então, a própria desidratação gera um monte de problema, né? Então, é básico, só que ninguém faz. É atividade física. Alguém aqui tem alguma dúvida que atividade física é algo bom para a saúde? Eu acho que não, isso já está um consenso bem delimitado, né? Só que assim, ainda hoje tem um monte de gente que não faz. Nem o mínimo. Então assim, deixar de atrapalhar o corpo é isso. Eu costumo até dizer, às vezes as pessoas ficam bravas quando eu falo isso. Mas ser doente é fácil. Ser saudável que é difícil. O que eu quero dizer com isso? Ser saudável, meu amigo, você precisa ter a sua marmitinha fit ali enquanto todo mundo tá comendo qualquer coisa, fast food, industrializado. Ser saudável, você precisa dormir mais cedo. Ser saudável, você precisa fazer atividade física. Né? Você precisa ter controle, você precisa ter limite nas coisas que você faz. Não só se alimentar para ter prazer, mas se alimentar para nutrir, que é outra coisa que as pessoas confundem. E é por isso que a gente vive uma pandemia de síndrome metabólica, obesidade, resistência insulínica, que hoje é um dos maiores problemas da saúde. Resistência insulínica. Então, as pessoas estão comendo por prazer, mas qual é a raiz disso? Aí tá muito. Qual que é a raiz disso? Tá comendo o quê? A atenção de quem? O que faltou? O carinho de quem? Eu tô pensando aquilo, é como se a gente vivesse numa época em que se potencializa enormemente os problemas da nossa cabeça. Porque se eu tô com um problema com a Australopithecus, minha esposa que tá do meu lado, mas não tem revolução industrial, eu não vou encher o bucho de bolachinha recheada. Né? Se eu tô com um problema lá no trabalho, mas ainda não tem celular, não tem smartphone e tal, eu não vou ficar 15 horas numa tela. Então, parece que a vida moderna, ela criou facilidades, mas ela criou amplificadores terríveis para nossas questões internas cerebrais. Sem dúvida. Então, acho que essa... a gente tá aqui num episódio do Biohackers, que acho que vai fazer história,
Porque talvez sejam mais importantes. Se danos genéticos, doenças genéticas são muito raras, e tudo é epigenética e tudo é modulável, a gente tem que nos focar na saúde mental. Com certeza, Sim. com certeza. Então, Sim, vocês dois são os mais importantes. Saúde mental e medicina do estilo de vida. Portanto, eu me retiro. Porque a tua saúde... Volta. Porque a tua saúde mental, ela vai determinar a maioria dos teus comportamentos. Só que aí que tá também, Ricardo. Eu concordo contigo, mas você concorda também que quando você, por exemplo, pratica uma atividade física, você tá cuidando da tua saúde mental? 100%. Ah, sim, sem dúvida. Quando você cuida do teu 100%. intestino, da tua alimentação, você tá cuidando da tua saúde mental? 100%. Claro. Então, a gente separa por uma questão didática, mas não tem como separar as coisas. Inclusive, eu acredito que não existe cuidar da saúde mental sem cuidar da saúde física. Sim, é tudo... Né? São Porque vias que se retroalimentam. Exatamente, exatamente. Agora, eu tava pensando aqui no que o Ricardo tava falando, realmente, a vida moderna, ela... Conspira contra a saúde. Ela traz... eu até me fugiu assim a Facilidades. palavra, mas é um preenchedor de lacunas. Justamente em momentos, os momentos de dificuldade, eles são momentos que nos tornam mais inteligentes. Se a gente deixa esses momentos de dificuldade virem e se a gente permite que o nosso corpo e a nossa mente resolva aquilo. Só que se esses... E aí, nós vamos nos tornar pessoas melhores, mais evoluídas. Só que se esse momento de dificuldade veio e a gente vai tentar preencher ele com alguma outra coisa, com comida, com o celular, com, Fuga, né? com a fuga, É a fuga. aquele momento não vai gerar nenhum aprendizado, Exato. muito pelo contrário. Então, olha quantas oportunidades que a gente está deixando passar de evolução, A gente tem justamente porque a gente... A gente tem uma ficar no tendência conforto. a gente tem uma É. tendência a sentir muito bem para as coisas positivas que nos acontecem. E é natural, afinal é positivo. Só que o mesmo deveria ser feito com as coisas negativas. Porque eu costumo dizer que tudo que acontece faz parte e pertence. Faz parte da realidade. Você perdeu um pai, você gostaria de perder? Não, mas faz parte da realidade. Então, ir contra esse fato é a mesma coisa que ir contra a realidade. Quando você vai contra a realidade, só tem um destino, você vai sofrer. Porque ela vai acontecer, já aconteceu e não tem como você mudar. Então, isso eu chamo de transtorno de assentimento. Que é uma posição de negação dos fatos, oposição à realidade. Sempre quando você se opõe à realidade, você vai sofrer. Ah, então o que eu devo fazer, Felipe? Você deve assentir para a realidade. O que é assentir? É uma posição de não oposição àquilo que aconteceu. Nas psicoterapias, muitas delas trabalham esse assentimento, que ao invés de rejeitar o fato, eu integro, eu me permito sentir. A dor, ela é fisiológica. Você perder um pai, vai doer. E é por isso que, na verdade, precisa doer. Porque quando a pessoa não vive o luto, é pior. Então, o luto, ele tem que ser vivido. Quantas pessoas não viveram o luto das suas perdas na pandemia porque, né, botaram o morto já e nem teve tempo de se despedir? Isso gera traumas gigantescos na pessoa. Então, assim, a gente deve assentir para a realidade. Porque quando eu fico preso nesse transtorno de assentimento, isso pode ter desdobramentos também dentro do sistema familiar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você perdeu teu pai. Só que você não foi capaz de assentir para essa perda. A tua energia vital ela fica presa nesse acontecimento. Se você é mãe, tá? E tem teus filhos, por você estar preso aqui, para esse fato que você não foi capaz de assentir, você muitas vezes deixa de ocupar o teu papel enquanto mãe. Porque a tua energia está voltada para cá, você não foi capaz de lidar com isso ainda, você não foi capaz de integrar essa dor. Só que daí, então, um transtorno de assentimento gerou um transtorno de lugar. Você não está ocupando o seu lugar dentro do sistema familiar. E por consequência, se você tem filhos, teus filhos vão sofrer um transtorno de necessidade, porque as necessidades deles não estão sendo atendidas. E você que deveria atender. Então, começou tudo aqui com transtorno de assentimento. Agora, olha para a realidade, vê se isso não acontece em todo lugar. Muito, muito. Em todo lugar. Então, assim, não estou dizendo que seja fácil assentir por uma perda ou... Imagina, tem gente que perde o filho. É algo que vai contra a natureza, né? Você morrer primeiro... o teu filho morrer primeiro que você. É um negócio muito difícil de você assentir, mas faz parte da realidade. Vai mudar? Não vai mudar. Então, a dor faz parte, é fisiológica.
Qual que é a diferença entre dor e sofrimento? Na dor tem movimento. No sofrimento tem estagnação. Então tem movimento de vida na dor. Você continua vivendo, apesar da dor. A dor é fisiológica, ela faz parte. Você perdeu o pai, vai doer. Mas vive essa dor, integra, permita-se sentir essa dor. É mais fácil você abraçar a dor do que você ir contra ela. Porque quando você vai contra, isso exige gasto de energia. Sabe que eu vou trazer um exemplo aqui um pouco mais simples, porque aqui a gente tá falando da perda de uma pessoa, é algo muito mais profundo, na questão de dor e sofrimento. Eu dei um exemplo, mas pode ser outras coisas. Exatamente. Agora, pegando um exemplo, assim, de dor física, porque tu tá querendo trazer uma evolução física pra ti, tu vai sentir essa dor. Então, recentemente, eu e meu esposo, a gente treinou pra uma meia maratona, tá? E treinos longos, ou até mesmo qualquer questão, né, no esporte, de um atletismo, na musculação e tal, ela gera uma dor pra tu evoluir. E aí, eu e o Felipe, a gente começou a pesquisar muito sobre pessoas que faziam esporte de endurance e entender o que se passava na cabeça dessas pessoas, como é que essas pessoas conseguiam superar, então, horas e horas e horas correndo, ou pedalando, nadando, enfim. E todas elas tinham algo em comum, que era a maneira como elas lidavam com a dor. Elas traziam a dor como algo, não vou dizer amigo, mas como algo justamente que faz parte dela. Que faz parte tá e integrado eu vou com ela. ressignificar a dor. E aí foi muito engraçado, porque eu e o Felipe, a gente ficava depois refletindo, depois dos nossos treinos, ele dizia, Lu, sabe o que mudou? Não foi nem o meu físico. Claro que o físico muda, mas foi a maneira como eu comecei a perceber a dor durante os treinos. Antes, uma dorzinha já me fazia pensar assim, será que eu deveria estar aqui? E agora a dor me diz assim, é agora que tu vai evoluir. Claro, né, pessoal, não é aquela dor da lesão, não é isso, mas é aquela dorzinha, a dor da evolução, né? E é muito interessante porque são exemplos diferentes, mas a dor... E já tem estudos mostrando que a percepção pode aumentar a intensidade da dor. Sim. Que é uma questão neurológica mesmo, né? Cerebral. Mas é interessante isso que você falou. E... até algumas doenças autoimunes, né? A gente sabe que a percepção... o limiar, dor, né? O limiar de dor em pessoas que têm doenças autoimunes, ele é um limiar mais baixo, né? Assim. E elas realmente sofrem. Isso está muito associado na fibromialgia, por exemplo. Você pega paciente com fibromialgia e vai ver o histórico dele, o contexto dele, você pode ver. Quase sempre tem um contexto de várias adversidades no curso da vida. Trauma. É como se a pessoa fosse aumentando aquele limiar. Aquilo que dói em você, dói diferente nela. E dói nela. E dói realmente. A gente não tá dizendo que não dói. Dói, às vezes mas... tem até polimorfismos, predisposições. Sim. Que a gente pode detectar em testes de precisão, viu? Olha que legal. Bem interessante. Eu, por exemplo, como eu tenho um defeito duplo na minha Comte, eu tenho um limiar mais baixo para dor, viu, Lu? Mais baixo? Mais baixo. Por isso que eu me lembro quando tu pisou no meu pé semana passada, tá? Viu só, eu quase pisei agora. Eu tô aproximando aqui. Mas a gente tem esses limiares diferentes, né? Sim. Agora, claro que talvez mais importante que o nível de um neurotransmissor ou outro seja quanto que a gente vai permitir que aquilo nos afete e quanto que a gente vai, no caso que o exemplo do Lu deu, eu achei muito interessante, evitar aprender com aquilo e mantê-lo desconhecido, como se fosse um livro grosso que a gente não quer abrir para ler, mas que ela e o marido dela, no processo de se hackearem, resolveram abrir o livro, estudar e começaram a identificar a dor e aprender a conviver com ela. E até, às vezes, se tranquilizar. E aí, modular isso e ter menos dor. Não essa é a dor boa do pós-treino. Até vira uma dor. E isso que é legal. Começar a estudar pra ver que tá tudo bem. Pra tu ficar tranquilo. Não, tem um monte de gente sentindo dor. E essas pessoas superaram. Então, é bem legal. Aí é o exemplo, né? Que a gente falou o exemplo. Lá no início. E é engraçado também que... a gente falou bastante de trauma aqui, né? Muitas vezes o trauma não é algo estratosférico, gigantesco. Muitas vezes a pessoa ela pode se traumatizar justamente porque algo que deveria acontecer dentro de um sistema familiar e que é algo habitual, simplesmente não aconteceu. Então não precisa ser algo trágico, um trauma. Eu tive uma paciente que ela desenvolveu uma doença autoimune após a perda do gato dela. Você vai falar, porra, mas um gato? Mas não é o gato, é o que o gato representa para ela.
Às vezes o gato representa para ela uma companhia que ela esperava de outra pessoa e que ela não tem mais, entendeu? Então, todo trauma, ele tá associado a estresse, mas nem todo estresse é traumático. E isso que você falou aí também, não, na verdade foi você que falou, tem muitas pessoas que vão deixando a coisa debaixo do tapete. Só que aquilo que era fácil de resolver, quando você vai deixando debaixo do tapete e não olha para aquilo, aquilo vai virando um monstro. E isso se transforma em doença. A médio e longo prazo vai se transformar em doença. Né? Porque daí mexe com toda aquela cascata dos glicocorticoides, do cortisol alto durante muito tempo. A gente sabe hoje que em eventos de forte impacto emocional, você tem uma elevação súbita do cortisol. E o cortisol é um agente desmetilador de genes, por exemplo. Então você tá com o teu gene ali quietinho, calado, silenciado, puf. Se você já tem a predisposição genética, você desenvolve a doença naquele momento. Só que tem como silenciar genes defeituosos de novo, é aí que tá. Tá, e o que fazer para esse manejo do estresse? Pessoal, a gente já vai chegar no segundo ponto, que é nutrir o corpo, mas já que a gente tá aqui nesse tema, porque o estresse, ele é algo comum. Se a gente perguntar para todo mundo que tá aqui nessa sala, eu tenho certeza que todo mundo tem algum ponto de estresse, tá? Mas, e é difícil evitar. Na medicina do estilo de vida, a gente não fala em evitar estresse, a gente fala em manejo do estresse. É impossível você evitar estresse. Até acho que o fato de evitar estresse vai te deixar mais estressado ainda, né? Tem uns relatos assim, né? Pessoas que se mudam para ilhas paradisíacas e ficam um escapismo também, né? Volta para a cidade vai ter estresse grande lá também. Efeito rebote. O que tu indica para esse manejo do estresse de uma maneira bem prática? Atividade física. Para mim é a melhor forma de se desestressar. Ricardo, toca aqui. Para mim é. Inclusive, principalmente tu, agora louco, se juntou à turma dos marombeiros, já reparei que tá mais forte. Já tá com o bíceps saliente. Foi o momento culpa dela num outro episódio que ela não fazia musculação. Mas de forma assim, eu gosto muito de atividade física porque é uma forma de você estar conectado com o momento presente. Então, quando você tá lá jogando futebol, eu amo jogar futebol, por exemplo. Não jogo mais porque machuca demais também. Então, eu tô enveredando ali mais pra musculação, que é uma coisa que eu adoro também, não consigo ficar sem. Então... Ou pra bocha também, né? Pode ser qualquer coisa. Movimento, exatamente. Eu falo assim... Mas a ver com a minha faixa etária agora, né? Vou me preparar pro citadino assim, de bocha ali na praça. Eu falo assim pros meus pacientes, Ricardo. Eu falo assim, não importa o que seja. Doutor, eu gosto de nadar pelado na chuva terça-feira à noite. Se você gosta, meu amigo, vai e faz, porque isso vai te deixar desestressado. E as mitocôndrias... Mas agora, aí que tá. Precisa fazer. Não pode ficar só no discurso. Sim. Sim. Porque senão não adianta. Mas claro, tem inúmeras outras coisas, né? Atividades lúdicas, leitura, yoga, meditação, enfim. Tem gente que pula de paraquedas, não sei. Tem um monte de coisa que dá pra você fazer. O que não dá pra você fazer é não fazer nada. Né? Porque aí é uma coisa assim que a gente precisa ter autorresponsabilidade também, que é outra palavrinha que eu acho que mudaria o mundo. Porque as pessoas se lamentam, mas quem se lamenta... Eu costumo dizer, quem lamenta não quer agir. Mas talvez seja melhor e talvez seja a chave trocar a questão que a gente falou tanto hoje, né? De culpa por uma questão de responsabilidade. Não existe culpa, existe responsabilidade. Qual é o nome do quadro? Em vez de momento culpa, momento... Não, mas é que é pra ter conotação jocosa e negativa mesmo. Não, iam tentar momento e responsabilidade. Aliás, a gente não tem perguntas hoje? Temos perguntas, mas a gente precisa... ir para a segunda etapa, que é da nutrição, trazer os nutrientes. Queríamos ouvir do Felipe, que era a segunda recomendação dele. Dar matéria-prima pro corpo. Isso, dar matéria-prima pro corpo. Qual que é a matéria-prima? Até porque ele pode fazer a ponte com a vitamina D. Não, quando eu digo matéria-prima, isso é muito individualizado, né? Tá. Mas eu considero assim, e acho que vocês como médico também vão concordar comigo, que existem coisas básicas que todo mundo precisa. E precisa estar otimizado. Quando eu digo matéria-prima, uma coisa que eu busco sempre dos meus pacientes, não é deixar simplesmente bom, é deixar otimizado, é outra coisa. Então eu faço uma analogia como se o corpo fosse um carro biológico. O carro ele não precisa de óleo no motor, ele não precisa de ar no pneu, ele não precisa de gasolina boa. Então você não vai botar qualquer tipo de gasolina no teu carro. Você não vai deixar o teu pneu sem ar, sem calibrar o pneu do carro. Então... O que eu falo com otimizar? Então, se eu sei que o nível ideal de vitamina D, sei lá, é de 60 a 100,
eu vou deixar 100. Se eu quero a B12 boa, eu não vou deixar 800, eu vou deixar de 800 a 1.500. Magnésio, eu vou deixar o mais próximo possível do limite superior, porque daí eu tô otimizando tudo. E o carro seu vai funcionar melhor com tudo otimizado. Então isso é otimizar parâmetros biológicos importantes. Então, quando esse carro tá deixando de ser atrapalhado e ainda você tá otimizando matéria-prima, naturalmente ele vai funcionar melhor, não importa o que você tenha. Entendeu? E é isso que eu busco fazer com os meus pacientes. Quando eu peço qualquer tipo de exame com o meu paciente, eu explico um por um. Eu falo, eu quero assim, eu quero assim. Nada do que eu peço eu não explico pro paciente. Por isso que minha consulta demora também. Eu não consigo fazer diferente mais, entendeu? Então, da matéria-prima é isso. Só que é muito individual, né? Tem um paciente que vai precisar de uma outra coisa que o outro não vai. Eu costumo falar que pacientes que têm a mesma doença, não necessariamente eles vão ser tratados da mesma forma. Inclusive, não deveriam ser tratados da mesma forma. Eles não são a mesma pessoa, eles não comem a mesma coisa, eles não têm os mesmos hábitos. No entanto, a gente vê isso, né, Felipe? A gente vê pacientes saindo do médico com as mesmas listas. Padrãozinho. Padrão. Eu tava lembrando do que a gente tava falando antes aqui do episódio, que inclusive alguns pacientes, eles com doenças diferentes e vidas diferentes, saem com a mesma prescrição. Eu sou totalmente contra isso. E já que a gente tá falando, é muito interessante isso, porque a consulta preventiva, por mais paradoxo que possa parecer, a consulta preventiva, ela tem que ser muito mais duradoura do que a consulta de tratamento. A consulta de tratamento, o paciente vem com diagnóstico, ok. Agora, a preventiva, tu tem todo um leque de questões para prevenir. Então ela é muito mais duradoura, que faz medicina preventiva. E eu acho muito legal isso, porque tem muita gente que me procura pra isso. Eu não tenho doença nenhuma, eu só quero manutenção de saúde e prevenção de doenças. Eu falei, nossa, fantástico. Ótimo. Inclusive... Todo mundo deveria fazer isso. Esse o melhor estágio, né? Todo mundo deveria fazer isso. É um recado pra quem está nos assistindo ou nos escutando. O pessoal... Médico não é pra doença. Só. Não é pra doença. Não espere o problema acontecer pra depois correr atrás, porque depois já é tarde. Você teve um infarto, você teve um AVC, ficou sequelado, aí você vai correr atrás? Poxa, é burrice, gente. É aquela história do cara que se joga do 10º andar, tá passando pelo quarto e diz... Tá tudo bem por enquanto. Por enquanto. Passa pelo terceiro, uhul! Essa é boa. Mas é a mesma coisa, né? Sim. A gente perde oportunidades e bom, aí vai levar mesmo 1 hora, 2 horas, 3 horas. O pessoal tá rindo aqui. Inclusive, Rafa, nós sabemos que temos perguntas para o nosso convidado. Vamos lá, vamos ver quais são as perguntas dos nossos espectadores. Perguntas dos telespectadores são muito bem-vindas porque diminuem o meu tempo para falar bobagem. Ótimo. A chance de ganhar o prêmio cérebro Eu é tô menor. tentando, mas Vamos lá, então. A Alana perguntou quais são alguns dos padrões de disfuncionalidade nas relações de lealdade. A gente já citou alguns aqui, né? Pergunta. Então, lealdades em relação à crença financeira da família, né? Então, dinheiro é ruim, todo mundo que tem dinheiro vem de uma fonte negativa. Se você escuta isso durante muito tempo, você vai acreditar que aquilo é uma verdade. Então, o que é uma crença? É algo que eu acredito que seja verdade e não questiono. E por não questionar, eu passo adiante. Só que daí... Quando você não questiona, você vai estar perpetuando aquela... Não é aquela mentira, mas é uma não verdade, vamos dizer assim. E o fator local, né? No Brasil, o dinheiro pode vir de político corrupto, né? Sim. Na Noruega, talvez a pessoa entendesse que é fruto do trabalho e tal, tivesse outra De novo, conotação. você mudou o ambiente. Mudou o ambiente. Exatamente. Então, o dinheiro é ruim ou não depende. Ganhou de forma honesta, é bom. E outra coisa que é bem comum também, por exemplo... Eu não sei vocês, mas eu cresci com os meus avós dizendo assim, quando eu chegava na casa dos meus avós e era muito pequenininho, eles me viam magrinho e falavam, nossa, mas tá magrinho, será que tá doente? Se você começa a questionar isso, você fala, então quer dizer que para ser saudável eu preciso ser gordinho? Daí, imagina se você cresce com alguém falando assim, olha só como você tá saudável, tá gordinho. Você cresce achando que ser gordinho é saudável. Isso é um padrão disfuncional. Vem aquelas piadas, né? Diz que o biotônico Fontoura é o remédio mais eficaz da história. Você toma algumas gotas quando é criança e continua engordando pelo resto da vida. Pois é. São crenças que têm que ser questionadas. Né? Então, acho que é por causa também da nossa questão da guerra, né? Sim. Muitos vieram da guerra, de uma situação muito, muito triste na Europa e... De extrema desnutrição, etc. de pobreza.
O Fábio perguntou se a autossabotagem é um sintoma de alguém que está adoecendo por lealdade. Se a autossabotagem é um sintoma de alguém que está Boa adoecendo pergunta, por lealdade. É boa. E a gente costuma se autossabotar bastante, Sim, né? pode ser. Dentro de um contexto onde eu me encaixo para pertencer, eu posso me autossabotar justamente para não ser excluído. Então, sim, pode ser. Claro que a gente teria que olhar para o contexto, né? Eu sempre bato muito no contexto, né? Mas sim, pode acontecer essa autossabotagem. Que é uma fuga do não pertencimento, né? O Leonardo perguntou se a inversão de ordens, vinda de problemas físicos ou mentais, acontece também fora dos relacionamentos familiares. Inversão de ordem vindo de problemas físicos ou mentais. Não sei se ficou clara essa pergunta. Vocês entenderam? O que eu entendi, assim, se essa questão de alguma condição de saúde, alguma doença e tal, pode vir de uma disfunção de relacionamento, mas não familiar. Por exemplo, de amigos, sim, sem dúvida. de trabalho. De marido e mulher, sem É, dúvida. até trabalho, né? A gente tem Sim, bastante essa sim, questão de... Sim, acredito que sim. Mas tu disse uma coisa que me deixou preocupado. Porque quando a gente é adulto, a gente pode escolher o trabalho que a gente faz, a gente pode escolher a academia que a gente frequenta, a gente pode escolher a roda de amigos que a gente quer. Mas na infância a gente não pode escolher, às vezes, o colégio que a gente frequenta. Sim. Será que se a gente for exposto para num cenário muito ruim na infância, a gente não cresce sem saber da possibilidade de escolher esses outros cenários? Nesse caso, o pai tem que ouvir quando a criança diz, não aguento mais esse colégio. Aí cabe os pais estarem atentos, porque é exatamente isso que você falou. Enquanto adulto, nós somos responsáveis. Enquanto criança, não. Então, a gente precisa de alguém que se responsabilize por nós. Para não ser um adulto... Só que é aí que tá o problema. Ah. Se o pai não tem todo esse discernimento, ele vai poder causar uma disfuncionalidade no filho, mas não é intencional. Então, a gente não tá falando de culpa aqui, não é culpado. O pai não é culpado, a mãe não é culpada. Mas o padrão disfuncional inconsciente perpetua a disfuncionalidade. Então, é por isso que é tão importante trazer essa consciência. Porque daí as pessoas têm que, se questionarem. E essa consciência só vem quando a gente também está cercado de ambientes onde estão falando sobre esse assunto, estão conversando sobre esse assunto. Então, a primeira coisa que eu cheguei aqui e falei foi, nossa, que bom que a gente está num espaço onde a gente possa falar sobre saúde. Porque quando as pessoas têm acesso a essa informação, elas tomam consciência de determinadas dinâmicas que elas jamais teriam. Entendeu? E ao longo de uma dinastia de sofredores, basta uma cabeça para mudar tudo depois? Se tiver uma pessoa que tivesse insight e não passar isso para os filhos, é suficiente para mudar a história da família? Já muda. Pensando agora na constelação familiar que tu falou. Sim. Nem sempre também, né? O destino ele é coletivo, mas a responsabilidade ela é individual. Deu para entender? Deu. Acho. O destino é coletivo. Não, deu pra entender. Sim. Hoje a gente sabe que traumas de forte impacto emocional podem passar através das gerações, por conta de mecanismos epigenéticos. Até 7 gerações está descrito. Então, vou dar um exemplo. Se o teu tataravô lá atrás participou de uma guerra e passou fome, hoje você pode desenvolver compulsão alimentar. Nossa, eu sou judeu, meus tataravós passaram por todas as guerras. Entendeu? perderam terras E não dos precisa ir muito bolcheviques. longe. E não precisa ir muito Depois longe, né? Uma geração atrás. Enfim. Então é uma coisa que realmente... É que não é bem matemática, né? Sim. Tem que olhar e ver as dinâmicas. Mas não é simples, né? Não é nada simples, meu Deus do céu. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que nós somos muito mais leais do que livres. E isso é muito verdade. Nós somos muito mais leais do que livres. Explica um pouquinho melhor essa frase. O que gera isso é esse vínculo, né? Essa necessidade de pertencimento, que vem lá de trás, dessa ancestralidade gregária. Então talvez o efeito colateral da liberdade seja a solidão. E a própria questão de... Exato, boa. Alguns sentimentos de culpa, né? Eu nasci em Caxias do Sul. Então, assim, que é uma cidade que é super do trabalho lá. A gente não tem nem feriado de carnaval. E aí eu lembro que, claro, agora um pouco as coisas vão mudando, mas quando eu era criança, no domingo à noite, não tinha restaurantes abertos, assim, domingo à noite era o dia da sofrência. Porque segunda, todo mundo tinha que acordar cedinho, começar a trabalhar. Não era acordar cedo pra fazer uma de noite? No domingo à noite, os restaurantes já fechavam,
porque todo mundo ficava em casa pra descansar, pra acordar bem. No começo da semana. Por Pra isso que é fácil segunda-feira. pra ti criticar o hábito de comer pizza domingo de novo. Viu só? Tá vendo? É o contexto dela. Viu só, meu contexto. Mas aí eu lembro que tinha isso. Imagina combinar de ir jantar com os amigos numa segunda-feira à noite. Início da semana, sabe? Isso é coisa de final de semana. Sim. Ou trabalhar em horários diferentes. Então, assim, eu não vou trabalhar pela manhã. E tá tudo bem, numa terça-feira, Uhum. né? Sim. A gente tem esses contextos enraizados e às vezes a gente Muito. sente culpa pelo fato Por tá fazendo de... diferente. Exatamente. Eu, toda quarta-feira, eu fico sem fazer nada. Quarta-feira de manhã. Eu já tem 4 anos que eu faço massoterapia na quarta-feira de manhã. E- Toda quarta-feira de manhã É o teu momento. é o só meu aí. momento, entendeu? É uma forma que eu falei, eu quero bem no meio da semana, que é pra dar aquele, sabe, aquele relax, pra quebrar um pouco a rotina. Exatamente. Então, de manhã eu acordo, hoje mesmo, né? Fui lá e fiz a minha massoterapia. 1h30 de massagem. Coisa Muito bom. boa, hein? Nossa, Coisa fantástico. Tu chega a dormir? Chega. Ah. Sim. Só que ela não faz uma massagem só puramente relaxante. Ela vai lá nos nozinhos e aperta e bota agulha e... Conforme Então, a tua necessidade. Eu tinha uma lesão aqui na escápula que ela que resolveu na mão. Impressionante. Eu falo que ela tem alguma coisa naquela mão dela lá que faz milagre. Porque eu chegava a dar choque nas minhas costas, Ricardo. Eu machuquei fazendo trapézio. Só que daí eu continuei treinando, aquilo foi virando um negócio maior, né? Um problema maior. E daí quando eu cheguei nela, eu falei, não, você não vai conseguir resolver isso. Eu já tinha feito tudo que você imagina. E ela na mão, mas olha só, são 4 anos mexendo, né? 4 anos trabalhando ali. E o que é interessante também trazer aqui um insight que esse teu momento de relax durante a semana vai te tornar muito mais produtivo. Mas depois. sem dúvida. Até porque não importa o tempo de trabalho, mas sim o quanto que está sendo eficiente esse sim. tempo de trabalho, né? Rafa, última pergunta, porque nós já estamos estourando o tempo aqui. A Jade, então, para encerrar, perguntou se é possível identificar os padrões para auxiliar pessoas que estão se tornando disfuncionais nas suas vidas. Sim, é possível. Totalmente possível. Basta uma pessoa observadora e questionadora. É muito possível. Mas tem que cuidar daquilo que a gente estava falando aqui, né? Uma coisa é você observar, identificar e querer ajudar de uma forma profissional. E a outra coisa é você achar que você vai resolver o problema da pessoa. Nós não somos salvadores, gente. Nessa de você querer salvar a outra pessoa, muito provavelmente vão ser 2 doentes. E sempre eu falo o seguinte, quem ajuda o ajudador? Porque você pega um paciente que está em estado mais difícil, vamos dizer assim, um Alzheimer, onde demanda muita atenção. Quem ajuda o ajudador? É todo um capítulo na medicina que chama Stress of the Caregiver, né? Cara, porque senão a pessoa estresse adoece do também, cuidador. entendeu? Adoece também, com certeza. Ela adoece junto. Então, assim, existe um livro que eu acho fantástico, tá? Vai ficar recomendação, então. Fica a boa. recomendação, eu sempre A recomendo gente tem esse ele. A gente quadro, tem esse quadro, é então. o livro da semana. Posso falar? Claro. Pode. Então, inclusive para quem trabalha com ajuda, médico, dentista, psicólogo, é fantástico. Ele chama Ordens da Ajuda. Esse livro ensina como ajudar de forma profissional e não por mera compaixão. Ordens da... Ordens da Ajuda, é do Bert Hellinger, que é o considerado pai das constelações, um alemão. Então, ele diz mais ou menos que a gente, quando ajuda por compaixão, pura e simplesmente, é uma ajuda que tem pouca força. Porque, imagina o seguinte, eu venho com um paciente que ele tá com sobrepeso, já diabético, resistência à insulina, só que eu gosto muito dele e eu me amaranho com ele. E ele me pergunta assim, doutor, será que eu não poderia comer um docinho umas 2 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana? Só que ele já é um cara que tá todo descontrolado, já tá obeso, já tá numa situação grave. Se eu me emaranho com ele, gosto muito dele, falo assim, não, você pode. Será que eu tô ajudando? Então, isso não é uma ajuda profissional. Isso é dizer sim pro paciente. Então, muitas vezes, ajudar não é dizer o que o paciente quer ouvir, mas é o que ele precisa ouvir. Eu não tenho que ser amigo do meu paciente.
Eu tenho que ser profissional. Isso vale para os pais também, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Aí Ainda meu filho mais. vai me achar chato. Deixa Ainda pro avô, mais. né? Isso, o papel é do avô. Sabe por de quê? dar uma... Perfeita a tua colocação, Ricardo. Perfeito. Porque assim, os pais confundem... Eles confundem muito uma coisa. Eles precisam entender que amor também é... Limite também é amor. E quando eu falo sim, muitas vezes você tá Inclusive, Você tá entrando numa disfuncionalidade. Inclusive, Limite também é amor. Nós, como filhos, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas os momentos que hoje eu considero os momentos de mais amor que eu tive com os meus pais foram quando eles me colocaram limites. Que talvez, Sim. quando eu era criança, eu não entendia, mas hoje eu entendo. Porque é muito difícil tu colocar limite. Sim. Né? Ou o amigo que diz a verdade. Sim. Quantos amigos falam a verdade? Porque é mais fácil, às vezes, é muito mais fácil pra pessoa falar aquilo que o outro quer escutar, porque aí tu também não vai entrar em conflito. Sim, sem dúvida. E é uma também, muitas vezes ele chama isso de transferência e contra-transferência. Chegou uma hora que eu coloquei no meu Instagram, com essas palavras assim, não vem até mim buscando um salvador. Eu já coloquei no perfil do meu Instagram isso uma vez. Tu colocou? Coloquei. Porque eu já não quero esse tipo de paciente. Porque eu não vou conseguir ajudar esse tipo de paciente. Então eu quero que nem venha. Sim. Porque tem muito médico que se coloca como salvador do paciente. Não, venha que eu vou te emagrecer, venha que eu vou te curar. É verdade, na verdade A maioria. a maioria. Já transformei não sei quantas vidas. E daí, Só meu falta a amigo, sua. Só que parece fiado só amanhã. Sempre vai faltar a sua, Mais de entendeu? 1 Pra milhão dar um de problema, vidas salvas. pra dar problema com esse tipo de paciente é muito fácil. Exatamente, porque é um paciente que já te procura, à procura de um milagre. Mas exatamente, por que isso? Porque você se colocou como salvador dele. Exatamente. Então, quando você já deixa essa mensagem ali, você tá dizendo, olha, eu não curo ninguém, eu não trato ninguém. Eu sou um facilitador do teu caminho. Mas quem tem que trilhar o caminho é você. Porque as pessoas, elas vêm buscando cura, só que muitas delas não querem tratamento. A cura é o destino final. O tratamento é o percurso. Você tá disposto a trilhar isso aqui? Então eu vou trilhar contigo. Eu vou ser um facilitador do teu caminho. Mas quem tem que trilhar é você. Eu não consigo comer por você, eu não consigo dormir mais cedo por você, eu não consigo fazer atividade física por você, eu não consigo olhar para as tuas questões emocionais por você. Quem vai ter que fazer isso é você. Então, quando você já coloca isso e deixa claro isso, você vai evitar a paciente que não quer se tratar. E é parte da cura o desejo de ser curado. Já dizia Sêneca. É parte da cura o desejo de ser curado. Se a pessoa não quer, não há Cristo que faça, meu amigo. Não adianta. Nós não somos salvadores. Mas olha que grande presente que a vida nos dá, né? A possibilidade da gente ser o protagonista da nossa história. Que coisa sem boa dúvida. que eu posso me curar. Eu não preciso de alguém A epigenética mudou pra tudo. me curar, né? Né? Mudou tudo. São as minhas escolhas, são os meus hábitos. É isso que é determinante na minha saúde. Mudou tudo. Olha, que episódio, hein? Com certeza muito reflexivo. O episódio... Hipócrates já sabia de epigenética, né? Aham. Que o remédio seja teu alimento. que o Eu alimento acho seja que teu é remédio. intuitivo. Sim. O caminho de volta para a cura é o caminho de volta para a natureza, ele falava. Olha só que lindo isso. Né? Muito bom. Bom, eu tenho certeza que quem esteve aqui conosco agora, o episódio ele tá terminando aqui, mas vai ficar reverberando por muito tempo das nossas cabeças, porque isso que é importante agora. Gente. Voltarei com a minha esposa. Com Boa. certeza. Não, ela já está... Ela vai explodir a cabeça de vocês também. Nós já vamos ir preparados. Felipe, nós temos um mimo aqui pra ti, Obrigado. com uma forma de agradecimento. Deixa eu... Cuidado, Lu. Tá tudo... Cuidado com a cabeça aí, ó, na hora que for subir. Ah, mas a especialidade dela é criar microfones, não televisões. O mimo da Ciência, nossa obrigado. patrocinadora. Agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Cienza Pharma e Biome Hub. É uma linha bem bacana, né? Que eles estão Creatina, eu já tenho. montando para garantir a qualidade também, né, Lu? Frente Com a alguns certeza. escândalos aí que Com a gente certeza. viu na mídia de não ter o que é para ter os Sim, suplementos, sim. e isso é importante, né? Eles entregam as verdades, né? Se é glutamina, é glutamina. uso Se é as creatina, duas. é creatina. Creatina e glutamina. Preciso treinar contigo, né? Tá. Vamos marcar um treino. Tá convidadíssimo. Olha só, isso aí. É isso aí. É junto dos bons que ficamos melhores. É isso aí. É o meio, né? Sim, claro. Felipe, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço.
Pro pessoal que quer te encontrar nas redes sociais, consultório, como é que a gente faz? Dr. Felipe B. Trofino. Dr. Felipe B. Trofino. DR, né? Dr. Felipe B. Trofino. Muito bem, que nos deve, então, uma... E atualmente eu não estou atendendo presencial, eu Não? atendo só online. Mas presencialmente. online, sim. É, porque eu embarquei nessa com a minha esposa de fazer eventos, então a gente não tá parando em casa Mas é praticamente. muito bom isso, né? Nos possibilitou estar perto de pacientes que estão, às vezes, que querem se tratar com a gente, mas Exato. estão longe. Eu acho que não tem mais volta isso. Não tem cara. mais volta. Não tem mais volta. E ao mesmo tempo tem muito paciente que eu achei que fosse cair a procura, mas muito pelo contrário. Ah, Continuou alta. Eu tenho paciente marcado para dezembro do ano que vem. Olha só. Entendeu? É ótimo isso. E o legal também é que muitos pacientes até preferem, sabe? Uhum. Porque não tem que sair de casa, não tem que se deslocar. Eu atendi ali em Capão da Canoa e às vezes o paciente tinha que sair daqui para ir para lá. Às vezes era um paciente que já tem uma certa debilidade. A logística facilita Facilita muito. muito. E também permite que o terapeuta, que o médico tenha estilo de vida que gosta, né? E que merece também. Cara, eu falo que eu preciso só de uma mesa, computador e internet. Eu Pode escolher a cidade que mora. eu vou agora para Portugal, domingo. Eu não Sim, vai desfiz trabalhar nada da de minha novo. agenda, tá normal. Eu só me adaptei ao horário de lá. Ao horário. Entre uma garfada e outra de bacalhau. Sim, vou atendendo. É isso aí. Dieta mediterrânea. Obrigado pelo Pessoal, presente. muito obrigada. Vou convidar vocês também que ainda não se inscreveram no canal e que ainda não estão nos seguindo nas redes sociais, que nos sigam Biohackers Podcast Brasil. É bom seguir porque eu sou escorpiano. Eu vou anotar cada um que não nos segue até agora. Exatamente. E tem conteúdo muito legal por lá também. O Instagram também do Dr. Ricardo é excelente para conhecimento. O meu Instagram também, quem quiser me seguir, será muito bem-vindo pra gente fazer essa troca e Já tô ambiente de saúde. Isso aí. Então tá, pessoal. Até a próxima semana. Obrigada por estarem Até conosco. mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Hackeiem-se.